quando nós olhamos e vemos, e eu conheço muita gente que pregou errado a vida inteira, dizendo que Davi jogou a pedra e matou o gigante. Tem muita gente por aí pregando isso. Porque não prestou atenção na revelação que a pedra derrubou o gigante, mas o que matou o gigante foi a espada. Está aqui. A espada. Davi não tinha espada. A espada de Davi estava com quem? Com o inimigo dele. Quem aqui tem espada? Levante a mão. Quem tem espada não precisa adquirir uma, nem conquistar uma, nem tomar do seu inimigo uma. Quem tem espada, tem espada. Quem não tem, precisa ter. Eu quero receber você na minha casa, irmãos. Na porta da minha casa, na hora que entra, tem a espada do arcanjo Miguel. Todo mundo acha que é uma obra de arte. E a espada tem que ser colocada no altar assim, ó. Se pôr ela de lado, o irmão não vê direito, para formar realmente uma cruz. Porque a espada, ela forma uma cruz na cabeça do inimigo, ó. Não forma? Sua casa tem que ter a espada do arcanjo. Ela não faz parte do altar, ela faz parte da defesa, do caminho da árvore da vida. Em batalha espiritual, e eu ministro não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo, não somente nesta obra, mas ministros, sacerdotes do Brasil e fora do Brasil participam das ministrações que faço, os ensinamentos sobre batalha espiritual. Hoje são mais de 3 milhões de livros espalhados, é muita coisa. Exemplares que nós escrevemos, nós, porque eu apenas fui um instrumento de Deus, na verdade é obra do Espírito. Mas a espada, ela é um instrumento forte de ato profético. Quando Samá, o jovem Samá, levantou a espada e disse: eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Ato profético. Quando Gideão levantou a espada, todos gritaram: pela espada do Senhor e de Gideão. A espada do homem e a espada de Deus. Quando lemos no Apocalipse que a espada sai da ordem de Jesus, é muito importante entender. Quem não entende de arcanjos e anjos, não sabe diferenciar Jesus dos arcanjos. Quem salva é só Jesus e ninguém mais. Ninguém toma o lugar de Jesus. Aleluia. Agora, o arcanjo Miguel comanda o exército dos anjos da guarda de Deus. O arcanjo Gabriel comanda o exército dos anjos da revelação.
A festa das trombetas está na Bíblia. E o anjo tocou a primeira trombeta, e tocou a segunda trombeta e terceira trombeta. Nós vamos fazer em setembro, na alvorada da abertura da primavera, a festa das trombetas. Está na Bíblia Sagrada. A espada do arcanjo Miguel está na Bíblia Sagrada. Ter um altar de Deus na sua casa. Nós estamos estudando profundamente a vida do profeta Samuel. Eu estive lá em Ebenezer, em Israel. Eu estive na casa do profeta Samuel. Eu estive em Mispa. E eu fui lá, gravei, orei, vim embora. Tinha 40 missionários, sacerdotes, pastores comigo. Eles foram depois no ônibus, sem mim. E eu perguntei ao guia, eu disse para ele: e aí, como foi lá? Ele disse para mim: olha, apóstolo, eles chegaram lá e não souberam o que fazer. Que monte de pedra é este? Que casa de pedras é esta? Eu disse: mais importante que Davi foi quem ungiu Davi para derrubar o gigante. Ele ungia reis, e quem ele ungia subia. Mispa, torre de vigia, na tradução do hebraico. Ebenezer, pedra da ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Casa do profeta Samuel, Samuel que ungiu Davi. E Davi era o menor na casa de seu pai. É tudo uma questão de revelação espiritual, profundidade, vida com Deus. E quando nós chegamos no Apocalipse, nós encontramos os herdeiros da salvação pelo sangue do Cordeiro. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Se nós temos à nossa esquerda o arcanjo Miguel, e houve disputa pelo corpo de Moisés, como diz o apóstolo Judas, não Iscariotes, o Judas que escreveu a Bíblia. Tinha dois apóstolos Judas, o Iscariotes e o outro. E ele disse que houve uma disputa pelo corpo de Moisés, entre o príncipe das trevas e quem? O arcanjo Miguel. A presença do arcanjo Miguel na terra, por ordem de Deus, para servir, como diz em Hebreus capítulo 1, que os anjos de Deus estão na terra para servir aqueles que vão herdar a salvação, para servir a mim e a você. Aleluia! Benditos sejam os santos anjos de Deus, bem-vindos conosco, os anjos e arcanjos. E à nossa direita o arcanjo Gabriel, que nos traz a revelação do anjo. Então os anjos estão para nos servirem. Deus usou espada, Davi usou espada, Gideão usou espada, Samá usou espada, e nós olhamos na história que os apóstolos usavam a espada, e Jesus olhou para os discípulos e perguntou: vocês têm uma espada? E Pedro disse: eu tenho. Jesus disse: basta. Um símbolo de poder. É tão interessante isso que a gente tem que prestar atenção e observar que todos os desenhos de criança mostram que o poder está na espada, porque a espada simboliza o vitorioso. Quem tem a espada tem o domínio sobre quem não tem. Quem tem a espada tem o domínio sobre o outro. Por isso que desde criança eu vi aqueles desenhos
de Shazam, de He-Man, hein? Espada de inglês, né? Por quê? Porque a espada, ela tem todo um simbolismo de vitória. Está na Bíblia. A espada, quem tem a espada tem o poder, é o dominador. Por isso que Davi tomou a espada do gigante e disse: agora quem domina sou eu. Quando Jesus foi preso, e Pedro cortou a orelha de Malco, Malco não era soldado, Malco não era um sacerdote, Malco era como um desses jovens que está se preparando para o altar. Ele se preparava, o sonho dele era ser sacerdote. Então ele estava ali acompanhando Jesus, acompanhando as operações militares para prender Jesus. Ele estava ali quando Pedro pegou a espada, desceu sobre ele, ele desviou e cortou a orelha. Quando Pedro cortou-lhe a orelha, Jesus pegou a orelha dele, e o que ele fez? Colocou de volta. O que Jesus estava dizendo quando ele colou a orelha daquele jovem? Jesus estava dizendo para ele: jovem, quando sua orelha foi cortada, foi roubado de você o sonho que você tinha de ser sacerdote, porque um sacerdote não podia ser sacerdote sem orelha. Sem orelha, ninguém iria colocá-lo como sacerdote, era a lei entre os sacerdotes. Era a lei em Israel que quem faltasse uma parte do corpo não poderia ser sacerdote. E quando Jesus colou a orelha naquele jovem, Jesus disse assim: estou pegando no chão o seu sonho, jovem, e hoje eu estou te devolvendo o sonho que te foi cortado.